A Vulcabras acabou de publicar o resultado de 2025 como um todo e as ações reagiram muito bem, com uma alta agora de 3,68%. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para você o motivo pelo qual eu estou investindo já há algum tempo na Vulcabras e dizer se ela nesse momento está num preço bom. Vem comigo. Só comprovando aqui que eu sou investidor da Vulcabras, detenho ali 6.148 ações de VULC3 a um preço médio de 15,71. E por que essa fração aqui? Eu fiz compra picado? Não fiz compra dessa forma. É que houve ali um evento societário, que foi uma subscrição vantajosa, porque você pôde exercer essa subscrição mediante simplesmente o uso de dividendos da própria empresa, por isso que ficou dessa maneira. A título de proventos, eu já acumulei 27.471, só que a tendência, como a gente vai ver, é cada vez mais recebermos menos dividendos. É que a empresa mudou a sua postura. Já vou falar sobre isso, mas antes de continuar, aqui na descrição eu vou deixar para você um simulador de quanto você deve pagar ou terá que pagar de imposto de renda sobre dividendos. Esse imposto que começou a valer em 2026. É de graça, simulador, está aqui na descrição. E num primeiro momento, você pode pensar, pô, eu entendi o porquê de a ação estar subindo tanto assim. Primeiro porque no ano a ação está caindo, mesmo com a alta de hoje, na contramão do mercado. Quando eu falo mercado, eu estou falando do Ibovespa. Segundo que, pô cara, com esses múltiplos, é sacanagem a empresa não está lá acima de R$ 20, índice preço-lucro de 5 vezes e dividend yield de 29%. O que é isso? Então, calma, vamos lembrar que esses múltiplos, eles estão pegando nos últimos 12 meses, pode ter uma série de eventos não recorrentes, e também porque o seguinte, não espere mais dividendos elevados. Isso aqui foi em virtude de uma distribuição extraordinária para fugir da tributação dos dividendos. De agora em diante, conforme aprovado no ano passado, o payout caiu de 25% para apenas 1% e já começou a valer. Isso significa que a empresa vai começar a focar em programa de recompra de ações, o que ela já tem feito. Só que a recompra, diferentemente do dividendo na sua conta, ela precisa ser feita somente quando as ações estão muito baratas, porque senão não gera valor para o acionista. Porque imagina só a empresa pegar o excesso de caixa dela, não distribuir dividendo e fazer o quê? Comprar as ações na alta. Na alta eu quero dizer, quando estão acima do preço justo. Nesse caso, a empresa está destruindo valor. Por isso que a recompra, você pode aprovar ela a qualquer momento, mas a execução dela na bolsa de valores precisa ser feita quando as ações estão muito baratas. Se você verificar ações extremamente caras do seu portfólio e você verificar a gestão fazendo recompra mesmo assim, desconfie da qualidade da gestão, talvez até de outras intenções. Não é o caso, tá? Já vamos ver ali no último resultado trimestral o que está acontecendo, mas só para te dar um alerta aqui de como agir nesses momentos. Sendo assim, ignore isso aqui, tá descartado. 1% de payout vai gerar um dividend yield ínfimo. Isso é negativo, porque eu confesso que um dos motivos que me levaram a comprar a ação à época era justamente a sua alta distribuição de dividendos, recorrência de dividendos, estava pagando até mensal, mas isso vai mudar. Mas isso por si só, pelo menos na minha opinião, é insuficiente para vender uma ação, porquanto comprar uma ação apenas pelo tamanho do seu payout ou pela recorrência dos dividendos me parece algo muito frágil, porque pode mudar muito rapidamente. A empresa, numa canetada, entre aspas, pode reduzir o seu payout, o que não significa reduzir o lucro, só reduzir o tamanho da distribuição, pode reduzir a recorrência, nem por isso ela perdeu fundamentos, percebe? Ou alterou seus fundamentos. Ela piorou a distribuição de renda. É um leve ponto negativo na minha opinião, mas insuficiente para concluir venda automática. Claro, se você concluir dessa maneira, provavelmente você comprou só por conta do dividendo e esse é um motivo frágil. Então não compre ações por coisas frágeis que podem mudar da noite para o dia. Agora, em relação ao índice preço-lucro, o que acontece? Deixa eu pegar aqui o desempenho consolidado da empresa em 2025. Tá vendo aqui, ó, lucro líquido societário, ano de 2025, mais de R$ 1 bilhão, 1,1. Só que embaixo você tem o quê? Lucro líquido recorrente, aquilo que realmente decorre da atividade da empresa, 573 milhões de reais. Olha o tamanho da diferença.
diferença. Então, se eu pegar esse número aqui, 1 bilhão 165 milhões, pegar o valor de mercado da empresa agora, basta eu clicar aqui em empresa no Investidor 10 para saber, o valor de mercado está em 5,8 bilhões. Então, se eu só pegar aqui de maneira abreviada 5871 e dividir pelo lucro líquido societário de 1165, eu chego ao índice preço-lucro de 5, que é o que está ali. Mas não é esse que importa, é esse aqui. Então, meu índice preço-lucro, na verdade, é 5871 dividido por 573. Logo, 10,25 vezes lucro. Não é um múltiplo alto, considerando que agora o Ibovespa está negociando a 12 vezes lucro, mas também não é uma grande barganha, 10 vezes lucro. Mais ou menos um retorno, pensando no passado, que de 10% ao ano. Só que o que acontece? A empresa cresce, quando é boa, está crescendo de fato, seu fluxo de caixa. E esse crescimento, junto com rentabilidade, foi um dos motivos pelos quais eu acabei adquirindo a ação. Porque, veja, é uma empresa que, em um ano difícil no Brasil, tá? Muitas boas empresas, WEG, Raia Drogasil, cresceram pouquíssimo no ano de 2025. E o crescimento da receita líquida, claro, receita por si só não quer dizer nada, mas é uma coisa a ser notada aqui. O crescimento da receita líquida da Vulcabras foi de quase 17% no ano ruim, mas crescimento por si só não é nada. Beleza. Só que olha só, o EBITDA recorrente, cresceu 13%, cresceu 13%. Já o lucro recorrente cresceu menos, 5,3%. E por que cresceu menos que a receita? Porque quando você pega aqui a demonstração do resultado consolidado, detalhado, você vai ver o seguinte, tá? Receita cresceu quase 17%, só que o custo das vendas cresceu 18%. Isso já prejudica o tamanho do crescimento do lucro bruto, que acabou crescendo então 14,3%. Despesa com venda cresceu quase 15%. Outras despesas operacionais, crescimento de 340%. Despesas administrativas, 21,9%. Tudo isso gerou muito mais gasto na empresa. Mas por quê? Por quê? Além de tudo, despesa financeira cresceu 66%, diminuindo o resultado líquido. Então você fica, ué, cara, mas de onde que veio esse super crescimento do lucro societário? Crédito fiscal, tira isso do jogo que isso é muito eventual. O crescimento do lucro líquido recorrente foi inferior a 6%. Mas por quê? Inclusive, a margem líquida recorrente fechou o ano de 25 a 16%, sendo que em 24 foi de quase 18%. Então a empresa perdeu margem. Então ela teve aumento de despesa acima do crescimento da receita e isso afetou a margem recorrente no final, com aumento de despesa financeira. Então você teve dois pontos negativos no ano de 2025, aumento da despesa e despesa financeira. Primeiro, despesa financeira. Veja só aqui o comentário da gestão. A queda no lucro no quarto trimestre de 2025 decorreu principalmente do aumento das despesas financeiras, em função do novo perfil de alavancagem da companhia. Então, o que acontece? Ela aumentou o seu nível de alavancagem financeira, que é o seu nível de endividamento. E falando aqui do endividamento, a empresa fechou 2025 com uma dívida líquida de quase 770 milhões de reais. Você vai me perguntar por que cresceu tanto assim? Se ela estava até com caixa líquida, ou seja, sem dívida líquida. Isso acontece porque a empresa emitiu debêntures no ano passado em 500 milhões de reais para acelerar investimentos. Emitiu dívida para investir. E ela fez isso, tá vendo aqui a emissão de debêntures? Para investir em pessoal principalmente. Veja só aqui o comentário da gestão. Em 2025, a título de investimentos, é isso que significa CAPEX, os desembolsos foram mais concentrados entre os meses de abril e setembro, período que a companhia buscou ampliação acelerada, ou seja, rápido, correr. Por quê? Da capacidade instalada, com aumento do parque fabril e a contratação de mão de obra. Então, o que você consegue perceber aqui? A empresa emitiu dívida, aumentando consideravelmente a sua alavancagem financeira, mas ainda, se você pegar ali os 700 e poucos milhões de dívida líquida, isso aí tá mais ou menos uma vez EBITDA. Então não é algo preocupante para uma empresa com uma margem líquida tão boa que fica no mínimo em 15%. E quando tá boa mesmo a margem, tá lá em 17%, 18%. Então o que ela fez? Emitiu dívida para aumentar a capacidade instalada, aumentando a parque fabril e contratando gente, treinando gente. Então isso afetou as margens, porque aumentou a despesa financeira, que é o que eu gasto com pagamento de juros, e aumentou a minha despesa operacional. Contratei gente. Mas por que a empresa fez isso? Inclusive correndo. Porque ela verificou uma demanda muito alta. E esse foi um grande motivo de eu ter investido na empresa. Essa tendência que a gente está vendo do esporte de corrida ser extremamente demandado hoje no país.
E a linha Corre, lançada em 2019 pela Vulcabras, da Olímpicos, vem sendo um sucesso. Não à toa que, olha só, perspectivas para 2026, comentário da gestão. Para 2026, iniciamos o ano com uma produção estável. Então aqui a gente já percebe que vai haver uma desaceleração dos investimentos. Então acelerou em 2025, 2026 a tendência é você ter um menor volume de investimentos, o que aumenta o fluxo de caixa livre. Porque quanto menor o capex, mais o fluxo de caixa livre para os credores, claro, e para os acionistas, que, é o que mais importa pra gente. E com uma perspectiva otimista frente às carteiras construídas para as coleções deste primeiro semestre. Tá dizendo aqui pra gente o seguinte, que primeiro semestre já vendeu tudo. Sell out significa a venda direta para o consumidor, B2C. Primeiro semestre já tudo contratado. Olha o nível de demanda. Agora, claro, não entendi, tá crescendo, cresce aí uma taxa superior a 10% ao ano nesse momento, mas e a rentabilidade? Porque crescimento sem rentabilidade, você já comentou que é o mesmo que nada. Isso é verdade. De nada adianta crescimento sem rentabilidade. Eventualmente a empresa precisa primeiro crescer para depois focar em rentabilidade, como fez o Nubank, por exemplo, e bancos digitais no geral. Mas o ideal, o que é o ideal? A empresa crescer com rentabilidade. E quando eu digo com rentabilidade, eu quero rentabilidade alta, para gerar valor econômico adicionado. Rentabilidade acima do custo de capital. Será que isso está acontecendo? E aí o indicador que a empresa informa para a gente para tratar disso é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. E segundo ela divulgou aqui em 2025, seu ROIC foi de quase 40%, mas não se engane. ROIC ajustado. Ajustado foi para 44%. Mas eu não cairia nisso aqui, sabe por quê? Porque o nível de dívida não é preocupante, então a estrutura de capital hoje da empresa é bem mais focada em equity, patrimônio dos acionistas. Então eu quero saber o ROI recorrente, que esse é o valor para você, acionista, eventualmente. Então, eu vou ignorar esse ROIC aqui e vou olhar para o lucro líquido recorrente, que a gente já viu, foi de 573 milhões. O que eu preciso agora? Patrimônio líquido, está no balanço patrimonial. E aqui no balanço patrimonial, eu preciso pegar o patrimônio líquido porque ele é a variável que a gente vai utilizar aqui na nossa razão. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os 573 de lucro e vai dividir pelo patrimônio líquido, que é 2,428. Isso dá 23,5%, 23,6% quase de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido recorrente. Olha, é um altíssimo retorno. Eu busco, dentro das melhores empresas da bolsa, um ROI superior a 20%. Superior a 15% já é ótimo, superior a 20% é o ideal, e é o que a gente está vendo. E isso vem acontecendo já desde a pandemia praticamente, de maneira recorrente, porque de nada adianta você ter um ROI ali. Eu vou pegar o caso da Kepler Weber, que eu fiz vídeo para os membros. Eu expliquei, olha, o ROI estava em 30, caiu para 20, porque a empresa é extremamente cíclica. Isso a gente não está vendo aqui com a Vulcabras. Então isso que me atraiu. Lembrando que aqui na área de membros temos vídeos exclusivos. O último foi sobre a Kepler Weber. Fiz também sobre o WIS. Assim, sempre sugestões dos membros. E além de vídeos específicos da minha carteira de investimentos. E ainda valor intrínseco, eu atualizei o valor intrínseco da Vulcabras. Está aqui na minha tabela de valor intrínseco e ainda tem relatório de análise das melhores empresas da bolsa e também de empresas que eu acompanho e vou ali trazendo análise de resultados trimestrais. Se quiser conhecer a comunidade FMI, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você só precise dos vídeos exclusivos e acompanhamento da minha carteira, basta se tornar membro do canal aqui no YouTube. E você também ganha uma planilha de preço teto pelo modelo de Gordon/Bazin. Mas voltando, 23% de ROI, isso teoricamente poderia me produzir, sabe qual aumento do lucro líquido? Eu pegaria 20% de ROI até fazendo um ajuste para baixo e multiplicaria por 75% de retenção de lucro. E a ideia é talvez a empresa reter mais do que isso, só que deve ser difícil mais do que isso, porque ela vai usar a caixa para recomprar ações. Então, olha só o potencial. Se ela passar a reter 75% e não usar para recompra de ações, eu multiplico, isso dá 15% de aumento do lucro líquido. Acaso ela, na verdade, utilize 50% do lucro para recomprar ações e 1% de payout, totalizando 50%, você teria então um crescimento de 10%. Eu ajustei tudo isso para baixo e projeto um crescimento de 7%, com recuperação das margens. Porque note o seguinte, a margem da empresa real fica ali em 17% e 18%. Vamos supor que ela então cresça para 2026
a uma taxa de 8%. Então vamos pegar aqui qual foi a receita líquida em 2025. A receita líquida ela foi de 3,5 bilhões. Então 3,560 vezes 1,08, que é o crescimento em 8%, 3,8 bilhões. Eu aplico uma taxa de 17% de margem líquida, eu chegaria a um lucro de 650 milhões de reais. Só que sendo mais conservador, eu vou simplesmente prever o seguinte: 5,360 vezes 1,7 vezes uma margem líquida de 15. Daria mais ou menos o lucro líquido que foi entregue no ano de 2025. Isso aqui é muito pessimismo. Então, eu faria o seguinte: 3.810 vezes a margem que foi reportada nesse ano, 16,5, 628 milhões. Então, esse poderia ser o fluxo de caixa para o acionista no ano de 2026. Com base nisso, que a gente monta ali o modelo e chega no valor intrínseco que está atualizado para os membros da comunidade FMI. E aí, se a empresa entregar esse lucro, se eu pegar 5.871, que é o valor de mercado hoje, dividir por 628, eu estou falando de um índice preço-lucro projetado de 9,3. É muito? É pouco? Não sei. Isso varia de acordo com cada investidor, quanto que você quer ganhar. Sendo assim, para resumir, motivos pelos quais eu estou investindo na Vulcabras. Primeiro, é uma empresa que cresce bastante, mesmo em ano desafiador, com uma tendência hoje praticamente estrutural de adesão ao esporte corrida, com o uso dos itens da marca Olímpicos e outros aqui que estão no portfólio da Vulcabras. Cresce bastante com muita rentabilidade, com alta margem líquida, com endividamento controlado e até então pagando bastante dividendo, mas isso agora vai mudar. Então é um ponto negativo, que você pode simplesmente exigir ali na sua margem de segurança para eventuais aportes. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação e que a gente está com vagas ali bem escassas para consultoria, porque o que a gente faz? A gente abre, atende, e aí tem o pessoal já da nossa carteira, que nosso cliente recorrente, e para novos clientes a gente abre e já fecha, porque sou eu que atendo, é um trabalho personalizado. Então conheça, se você tiver interesse, o link está na descrição. Por fim, aqui em cima eu vou deixar para você o vídeo onde eu mostrei por que eu estou investindo na Odontoprev.